olha que interessante, pessoal. Uma pessoa que junta R$ 500 por mês, dando só um aporte inicial de 30 mil, que coincidentemente é um preço médio aí de uma transferência de sargento, né? Então tu pegou tua primeira transferência de sargento, botou 30 mil, investe R$ 500 do teu salário de sargento, que gira em torno de 5 mil. Plausível. Depois eu vou falar ali os detalhes plausível. de salário. R$ 500 por mês, durante 35 anos da tua carreira, se você chegar só até subtenente, que a carreira de sargento... Todo mundo vai chegar. Todo mundo vai chegar, mas você pode chegar até capitão, Sim. até tenente, né? Mas é a certeza, todo mundo chega até sub. Então, um cara que fez isso, ele consegue ter, no final da carreira, R$ 2.542.000 na conta, mais um salário de 10 mil por mês de subtenente caindo todos os meses da tua aposentadoria. Se ele aplicar a uma taxa aí de 10% ao ano, que é uma taxa que o Brasil está nessa faixa aí, em média, de rentabilidade de juros aí para você aplicar num CDB, num LCI, né? Essas aplicações de renda fixa. Se você não sabe o que é isso, está assistindo esse podcast, pesquise sobre investimento de renda fixa no YouTube e leia o livro Pai Rico e Pai Pobre e Segredos da Mente Milionária e O Homem Mais Rico da Babilônia. 3 livros bons aí sobre educação financeira que vocês vai engrandecer aí a vida de vocês, tá? Então, isso dá 250 mil por ano, uma taxa de 10% ao ano, mais um salário de 10 mil de sub dá 120 mil por ano. Na verdade, 130 porque tem o 13º. Então a gente soma 130 com 250 mil, a gente está falando de 380 mil, né? Dividido por 12, você se aposenta com um salário médio aí, vamos botar uns 32 mil por mês líquido. Tá ruim? Não, tá de sacanagem, né? Pô, mas é juntar só 500, é juntar 10% do teu salário. Tudo isso é possível com... Cara, lembrando, isso é um concurso de ensino médio. Peraí, mas olha só, Brant. Sabe o que o pessoal vai falar? Um mais safinho assim? Ah. Mas aí você não botou a inflação. Só que, meu amigo, seu salário é corrigido pela inflação. O salário de sargento vai aumentando. Quando eu entrei no exército, você falou que era... 1.900. Quando eu fui fazer a prova era 3.200, agora o salário mínimo de um sargento, líquido, sargento que não tem curso operacional, não serve fronteira, ele ganha uns 4.700 líquido ali. Exatamente. Então, o salário aumenta ao longo do tempo e você ainda é promovido, porque você não morre terceiro sargento. Você vai a segundo sargento, primeiro sargento, subtenente, tenente, capitão. Então você também, se você corrigir esses 10% também, você vai receber, sei lá, 6 milhões aqui no final de tudo, de repente 7 milhões. Então assim, o sargento tá iludindo e tal. Cara, se você não sabe juros compostos, você nem vai passar na ESA, né? Na SpaceX sem nada. Então, se você tem interesse, aprenda juros compostos, estude matemática. A diferença é a educação financeira, né? É você entrar com uma meta, já ter uma meta desde o início, porque o que acontece? A realidade é que a maioria, Caio, não entra com essa mentalidade. Você tá dando um bizu aqui para eles que, infelizmente, a maioria dos militares já formados não tem. Então, o militar já formado não tem essa mentalidade, essa informação que está passando para eles aqui e eles ainda nem entraram. Então, olha só, a vantagem que eles já têm se eles entrarem e colocarem isso em prática. Sim. Eu era um sargento endividado. Eu conheço essa história. Eu não sabia nada disso quando eu era sargento. Eu não tinha lido nenhum livro desse. Mas graças a Deus você está assistindo esse podcast. Eu já dei a dica dos livros, já estou falando sobre juros compostos. Já deu o caminho das pedras. Já falei de renda fixa, CDB, LCI, Tesouro Direto. Esse corte aí é como que um sargento ganha mais que um presidente. Como um sargento vai ganhar mais? Como um sargento ganha mais do que o general, ministro do STF, que é o salário teto, né? Ele junto com o presidente. Só que é o seguinte, cara, eu não sabia nada disso. Além de... Cara, vou ser bem sincero pra vocês, ter educação financeira é fácil. Você lê esses livros, incorporar o que tá ali, entendeu? O mais difícil não é você ter educação financeira. O mais difícil é você ter a disciplina pra aplicar a educação financeira. O sargento Caio sabe que se você comer pouco carboidrato, muita proteína e correr todo dia, você emagrece. Só que o sargento Caio, tá vendo? Deu uma engordadinha, né? Mas ele vai emagrecer. Eu sei o que tem que fazer, eu tenho educação pra saber o que tem que fazer pra emagrecer. Só que eu não tô comendo bem e não tô correndo agora nessa fase da minha vida. Então tô um pouquinho acima do peso, né? Mas eu vou corrigir isso da mesma forma que tem um monte de gente que sabe que tem que gastar menos do que ganha, investir, mas a pessoa não faz porque ela não tem disciplina. Então você tem que ter um foco, tem que ter disciplina, que é muito difícil. Então assim, dá pra ser milionário sendo sargento do exército nessa situação? Dá. Tem 2 formas de você ficar milionário sendo sargento do exército. Uma é você tendo disciplina, entendendo o poder dos juros compostos, investindo pro longo prazo, e aí você vai ser milionário mais velho. Né? Se você entrar no exército com 20 anos, 35 anos de carreira, você vai ficar milionário, né? Bem milionáriozinho ali, bem legal, bem milionário. bem,
com 55 anos. O Sargento Caio era endividado e ele descobriu, quando ele estava muito endividado, ele foi buscar educação financeira e falou, cara, o Sargento Caio descobriu que ele queria sair das dívidas. Estudando sobre sair das dívidas, Abrantes, eu descobri que dava para ficar milionário juntando dinheiro no longo prazo. Nesse caso aí da renda fixa. Só que o Sargento Caio também descobriu que tinha uma outra forma de ficar milionário, que era empreendendo, né? Só que empreender é muito difícil. Empreender é mais difícil do que passar no IME e no ITA. Quem discorda é maluco. É muito mais difícil do que passar para juiz federal. É muito mais difícil. Senão, todos os juízes largavam a carreira de juiz e seriam empresários multimilionários e por aí vai. Sim. Mas Envolve muito mais risco. envolve muito mais risco e é mais difícil. Só que se der certo, você fica milionário antes dos 30 anos. Olha que legal, né?